Não evite o que é inevitável, porque o tempo perdido é o seu. Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma vida, como diz em João 10:10, eu vim para que tenha uma vida e vida com abundância. Deus não está falando para você sobreviver situações que parece que eu nunca vou viver, eu nunca vou ter, eu nunca vou conquistar, eu nunca vou testemunhar. Nunca diga nunca, confie no Senhor. Se Deus Ele tem isso com você, o que você tem que fazer é confiar no Senhor e passar pelos processos. Então Deus Ele está nos mostrando, beba desse cálice. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, por estar aqui. Porque tem tudo a ver com Ele. Tem tudo. O que nós estamos fazendo aqui tem tudo a ver com o Senhor. Quem nós somos hoje tem tudo a ver com o Senhor. O que nós passamos, o que nós estamos vivendo e ainda o que nós viveremos tem tudo a ver com o Senhor. Não, meu Deus, quando nós estamos aqui, Senhor, as nossas vontades não pesam mais. A nossa vida, meu Pai, não é tão importante assim. Meu Deus, nós nos vestimos de um propósito. Nós estamos ouvindo um chamado. Nós estamos seguindo uma direção. Nós estamos aprendendo a viver. Nós estamos, meu Deus, aprendendo a comer. Nós estamos escolhendo a melhor água. Nós estamos, meu Deus, escolhendo o melhor caminho. Nós estamos ouvindo somente uma verdade agora. Tudo a ver com Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por estar cuidando de cada um de nós. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Meu Deus, tudo que falamos, pecamos, fizemos, falhamos, de maneira direta ou indireta, voluntária ou involuntária. Obrigado, Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui, por essa casa firme, por ter trazido a cada um em paz, em segurança, meu Deus. Eu sei que o Senhor também levará em paz, em segurança. E que esta noite, meu Deus, o Teu Espírito venha possuir a cada um. E que nenhum consiga, meu Deus, sair da mesma maneira que entrou. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha encher o Teu povo com o Teu Espírito. Que cada um, meu Pai, seja tomado pelo Teu poder. E que o Teu fogo, meu Pai, venha incendiar a cada coração aqui hoje. Eu abençoo, meu Deus, a cada um. Eu consagro, meu Pai, esta reunião. E peço, meu Deus, que o Senhor venha dirigir do início ao fim. E que seja um dia de glória. A melhor casa firme das nossas vidas. Um dia, meu Deus, que muitas situações, meu Deus, eu creio pela fé que estão sendo destravadas, desamarradas, desbloqueadas. Meu Pai, desacorrentadas. Meu Pai, situações doentes, meu Deus, já está sendo curada, sarada, sanada, resolvida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo sua entrada e sua saída, eu abençoo o seu falar, eu abençoo a sua mente. Eu declaro que a sua mente é uma mente de Cristo, uma mente renovada, moldada, lavada, remida, totalmente transformada pelo sangue de Jesus. Eu abençoo a sua vida e peço, meu Deus, da mesma forma que iniciamos, o Senhor possa terminar. E que esta casa firme, Senhor, venha gerar, meu Pai, um mover no mundo espiritual. E que situações antigas, pela fé, meu Deus, estão sendo resolvidas aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse?
Mais que vencedor, claro, você é, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu bebo da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. É em nome do Senhor Jesus. Pode sentar por um momento. A presença do Espírito Santo é tão forte aqui, que minha mão não para de tremer aqui, ó. Eu não consigo parar ali. Eu vejo que Deus, Ele quer que cada um de nós sejamos renovados, incendiados, tomados por Ele. Beba desse cálice, beba do cálice. A escritura de João 18 diz, ela narra o momento da prisão de Jesus, e após terminar de falar com seus discípulos, Jesus vai ao jardim de Getsêmani, onde é confrontado por uma multidão armada com espadas e varas enviada pelos principais sacerdotes e fariseus. Como nós lemos aqui em João 18, diz, tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Então eu quero que você, por um momento, você se coloque na posição de Jesus, né? E sabendo de tudo aquilo que ia acontecer com ele, ele não ficou parado num lugar. Ele simplesmente aceitou o seu destino, o seu propósito. E não foi como muitos fazem, de tentar arrumar uma justificativa, um argumento, ou tentar usar tudo que tem para evitar um final que, aos seus olhos, está mais ligado a você do que a Deus. Porque todas as nossas escolhas que nos levam a coisas pequenas é voltada para nós. Todas as nossas escolhas voltadas às escolhas grandes é voltado para Deus. Então nós somos pequenos, nós pensamos em coisas pequenas, né? O ser humano vive atrás de coisinhas. Coisinhas na garagem, coisinhas no armário, coisinhas. Mas quando nós entendemos que o propósito que Deus tem conosco é muito maior do que nós, isso gera um poder, a confiança de ter paz independentemente do nosso destino. Seja um destino que é para muitos, pode ser um destino ruim, que é a morte, ou a morte de alguma situação, a perda de uma empresa, a perda de um negócio, a perda de uma situação, de algo material, algo, talvez até um relacionamento que não é mais para nós, que começou errado, já está no erro. Eu não sei, mas você sabe. E Jesus aqui, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Em nenhum momento ele se intimidou, porque ele estava ligado à vontade do Pai. Nós lembramos daquela oração que ele fez. Meu Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a nossa, não a minha. A quem vocês estão procurando?
A Jesus de Nazaré responderam eles. Ele respondeu: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Repita comigo. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice? Repita comigo. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? É muito forte, porque é para mostrar uma das coisas que nós podemos ver nesta situação, nesse contexto, que a força do homem é incomparável à força do Pai. A força daquele que está num propósito, você tem graça para passar por este propósito. Você tem graça para beber deste cálice. Hoje nós não queremos beber deste cálice. Hoje, esse cálice pode representar uma dor, um problema, uma situação muito grave na nossa vida. E nós somos, sempre buscamos a sobrevivência. Queremos mais um dia, queremos mais um momento, queremos mais uma oportunidade. Nós romantizamos muito. Muitos vivem com aquela mentalidade de Hollywood, viva cada dia como se fosse o último, faça o que você tem que fazer, viva essa vida hedonista. Se dei, como o povo de Israel, eles se davam e pegavam em casamento, faziam o que eles queriam, uma vida hedonista, voltada ao eu. E a força do homem é representado aqui, na minha concepção, como a atitude de Pedro. Na força da espada, nós só tiramos uma orelha. Na força do eu sou, todos caem por terra. Amém, pessoal? E nós sabemos que a palavra de Deus representa a espada, uma representação da armadura de Deus. Uma espada, na nova aliança, no Novo Testamento, no tempo da graça, é representada pelo Espírito, por Jesus. Então, com Jesus nós temos o poder. Jesus disse: foi-me dada autoridade sobre os céus e sobre a terra. Então, na força do braço, nós tiramos no máximo uma orelha. Na força de Deus, nós dizemos algo, nós usamos o nome de Deus e tudo se cai, e tudo se prostra, e tudo se derruba. Então, nós precisamos confiar no que o Senhor tem para nós. Não adianta mais nós vivermos tentando evitar coisas na nossa vida, sabendo que Deus tem isso para nós e nós precisamos passar por este processo. Se nós não passarmos por esse processo, nós não vamos aprender aquilo que Deus quer que nós venhamos a aprender, que é a lapidação do nosso caráter, que é um crescimento espiritual, que é uma dependência maior a Deus. Então muitos ainda querem evitar aquilo que é inevitável. Se não for agora, vai ser amanhã. E o problema é que muitos estão atrasando vitórias, estão atrasando respostas, estão atrasando curas, estão atrasando restaurações, restituições, porque não querem passar por este processo e não querem beber deste cálice.
mas nós precisamos beber deste cálice, porque é aquilo que o próprio Jesus disse: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Deus te deu um cálice com o seu nome, e você precisa beber dele. Fala, bispo, não dá para beber. Não, a questão é que tem coisas que nós não conseguimos, é que nós não queremos beber. Mas, muitas vezes Deus nos coloca num casamento, né, como nós estávamos falando recentemente, com pessoas, né, com uma pessoa totalmente diferente de nós, uma pessoa com outros costumes, com uma outra visão, com outros hábitos, para lapidar a nossa paciência, a nossa empatia, nosso respeito, lapidando o nosso caráter, porque é uma escola de caráter, você vai se ajustando para fazer dar certo, ou seja, é um processo de humildade, para dar certo. E o problema é que muitas pessoas não querem conviver, não querem viver com pessoas. Se nós não conseguimos conviver com pessoas, nós não vamos conseguir conviver com ninguém, com nada. Porque tudo está ligado a pessoas. Nós não vendemos nada, nós não compramos nada, nós lidamos com pessoas. E pessoas têm produtos, têm situações que nós precisamos, nós queremos. Então não adianta evitar pessoas. Tem pessoas que falam para mim, bispo, eu prefiro lidar com essa parte de tecnologia porque eu vou evitar gente. Nós não evitamos pessoas. Nós podemos evitar contato, porque são pessoas que criam produtos, que nós compramos produtos e por assim vai. Inclusive, no livro de Lucas 23 diz: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A punição na crucificação para o crucificado era uma das piores punições que existiam. Desde do processo da exaustão, do tempo de exaustão, do tempo que eles colocavam, né, a pessoa dependurada ali. E era separada para aqueles que matavam, aqueles que roubavam, aqueles que cometiam as piores atrocidades. Os dois criminosos que ali estavam dependurados, eles lhe lançavam insultos. E chega no momento da nossa vida que o Senhor, Ele dá aquela oportunidade, aquele poder da escolha, o livre-arbítrio lhe é entregue como uma opção de você escolher continuar vivendo até o final a mesma vida que lhe levou a este fim, ou você pode, no seu final, tomar uma decisão e mudar o seu comportamento e decidir aceitar Jesus e enxergar que Jesus é sua única salvação e é sua única maneira de mudar. E muitas vezes nós queremos, no mesmo ambiente, mudar outras pessoas, querer lapidar outras pessoas de uma maneira
agressiva, fazendo que essa pessoa ela consiga mudar o seu comportamento, mesmo ela passando por situações que deixam ela travada, porque a crucificação é um ato que te deixa travado, gravado, totalmente imobilizado. Por isso que o Senhor fala, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Você precisa morrer para si, você precisa se crucificar, você precisa se dar como sacrifício. Ou seja, você precisa estar travado aquilo com o Senhor, aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor te propôs. Então nós não podemos ter as nossas vontades acima das vontades de Deus. Eles estavam com Jesus, e um deles, até então, decidiu morrer da mesma maneira que viveu. Mesmo tendo aquela situação humilhante, exaustiva, aquela situação desesperadora, porque você não tem posição numa cruz, você está sangrando, está doendo. Muitas vezes, ao final, para acelerar o processo da morte, eles quebravam as pernas dos crucificados. E mesmo com tudo isso, tem pessoas ainda blasfemando, questionando, com aquele orgulho, com aquela inflexibilidade, com aquela arrogância, que não consegue se dar conta que, infelizmente, nenhuma dor para um orgulhoso, nenhuma situação desesperadora como aquela, conseguiu mudar aquele homem. Tem pessoas que parece que vai viver assim e vai morrer assim. E você que teve a consciência do santo, teve a visão de quem está ao seu lado e quem realmente é Jesus, porque aqueles soldados não reconheceram Jesus. Os fariseus não reconheceram Jesus. Os mestres da lei não reconheceram Jesus. Tanto que você lê aqui, quando nós lemos no processo aqui, ó, assim, Mateus, se eu não estou enganado, Mateus 27... Isso, Mateus 27, você vai lendo Mateus 27, você vê que passa pelos mestres da lei, passa pelos soldados e depois finaliza com o criminoso, né, o ladrão da cruz, os três falando, salve-se a si mesmo, Jesus. Não reconhecendo que quem precisa de salvação somos nós. Os mestres, os soldados e o criminoso, todos falando a mesma coisa. Você vai lá pegando, e eles gritavam, e eles zombavam, eles rasgavam as roupas, e eles cuspiam, eles xingavam. Todo aquele processo de um homem que decidiu cumprir a vontade do Pai e não a própria vontade. Mas nós podemos ser mudados pela palavra, por exemplos ou pela dor. Infelizmente, tem pessoas que não são mudadas, transformados pela palavra, não são mudados por o exemplo de pessoas que estão passando por dores extremas. E infelizmente tem pessoas que chegam até no ponto de estar imobilizados numa cruz, humilhados, prontos horas antes da morte, e ainda estão blasfemando, ainda estão questionando, ainda estão cuspindo, ainda estão zombando de Jesus. E aquele homem, você percebe que ele percebeu, ele teve a consciência, o Espírito Santo deu a consciência a ele, ele viu que aquele homem, ele não tinha, que no caso era Jesus, ele não tinha pecado, e ele disse, ele ainda repreendeu o outro criminoso. Não, este homem aqui não tem pecado, nós estamos vivendo, nós merecemos, nós estamos pagando pelos nossos crimes, mas ele não.
E ao invés de eu continuar sendo influenciado para aqueles tolos, aqueles arrogantes que não chegaram em nenhum lugar na sua vida, muitos estão cometendo atos iguais e outros estão tendo as suas últimas oportunidades de não perder o seu mês, de não perder a sua semana, de não perder o seu ano, de não perder o seu casamento, passando por este processo. Pelos últimos momentos, porque muitas vezes nós nos encontramos em situações que é o fim, mas nós podemos escolher o final. A Bíblia diz que o seu início pode parecer modesto, mas o seu final pode ser de grande alegria. Nós podemos escolher um final diferente. Nós podemos decidir beber do cálice que o nosso Pai está nos oferecendo. Mesmo este cálice não sendo bom, não sendo prazeroso à nossa carne, mas o pior da vida é você, ao final, você ter arrependimentos. Você saber que você podia ter feito mais, você ter a consciência que eu podia ter dado mais, eu podia ter entregado mais, eu podia ter doado mais, eu podia ter perdoado mais, eu podia ter tomado decisões mais rápidas. Eu podia ter buscado o Senhor com a força da minha vida, eu podia ter tirado coisas que não me aproximavam, mas me afastavam de Jesus, mas eu decidi até o final continuar zombando e ainda com aquela arrogância que quem precisa de quem é Jesus que precisa de mim, mas eu não preciso dele. Tem pessoas que agem assim, infelizmente. Está com Jesus ao seu lado, está com Jesus na sua frente e não conseguem reconhecer, não conseguem ouvir. Nada muda esta pessoa. Então, às vezes você hoje está como esse ladrão da cruz, nos seus últimos suspiros em áreas da sua vida. E nós ainda temos a oportunidade de passar por este processo. Nós temos a oportunidade de beber este cálice. Porque a Bíblia diz que esse ladrão arrependido, ele parece ter sido o maior troféu de Jesus. Ele estava prestes a morrer e de maneira impelamentável que viveu, restando ainda poucas horas da sua vida, ele decidiu ter um fim diferente. Muitas vezes eu vejo isso. Pessoas que não têm mais para onde ir, financeiramente, na família, no casamento, na saúde, e ainda continua com atitudes teimosas. Eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito vai dar certo. Não, se o teu jeito não deu certo até hoje, por que ele vai dar agora? E tem pessoas que ainda mantêm essa atitude teimosa, insubmissa, e decidiu, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou passar por cima da palavra, eu não vou me submeter a uma liderança, eu não vou perguntar, eu não vou ser conduzido, eu vou tentar mais uma vez, porque quem sabe dá certo agora. Esses ladrões, eles não tinham mais outro dia, eles não tinham, ou melhor, eles só tinham poucas horas e poucos minutos. E os poucos minutos que ele tinha, eles aproveitaram ao máximo. Um para zombar, outro para ser salvo. Então na vida sempre vai ter os 50-50. Ali, se nós colocarmos como se fosse uma igreja, tem aqueles 50 que vão continuar agindo da mesma maneira e esperar perder tudo. Outros vão ter a chance de mudar o seu final e acabar melhor do que viveu a vida toda. A Bíblia diz, em Atos 7, e disse o sumo sacerdote, porventura isto assim? Ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Apareceu Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Do 51 diz, povo rebelde, obstinado de coração, de ouvidos,
Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Após sua ressurreição e ascensão ao céu, Jesus foi entronizado ao lado do Deus Pai, ocupando um lugar de honra, ocupando um lugar de autoridade e poder. Mas naquele momento, diante da injustiça que Estevão estava sofrendo, Jesus se levantou com indignação, como um ato de indignação. E a forma como estavam fintando com a vida de Estevão revelava a transição. E nós vemos a dispensação da lei para um novo tempo na igreja primitiva. Jesus era chamado do Rei dos Judeus, mas diante da injustiça cometida por aquelas pessoas, Estevão, era como se ele deixasse de ser, de modo que o evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel, alcançando as pessoas de diferentes culturas e nacionalidades, como o etíope. Estevão, ele sabendo de tudo o que estava acontecendo naquele momento, mesmo sabendo o que iria acontecer com ele naquele momento, ele decidiu falar toda a história desde o tempo de Moisés. E ele foi falando, e ele foi pregando, ele foi lembrando. E a todo momento que eles ouviam, eles ficavam mais furiosos. Estevão, ao final, ao momento que eles estavam apedrejando, ele não questionou, ele não murmurou, ele não se rebelou, ele não amaldiçoou. Ele passou pelo processo olhando para o céu e ainda pedindo misericórdia para aqueles que estavam apedrejando a ele. Será que hoje nós temos a consciência que muitas vezes nós vamos ter que aceitar situações na nossa vida? Situações que parece que é uma grande injustiça, simplesmente pelo fato de eu entender que Deus tem isso para mim neste momento, e eu vou aceitar aquilo que Deus propôs para mim, o fim que Deus propôs para mim, e às vezes não é o fim, eu não digo um fim físico, mas um fim de situações que nós estamos buscando, talvez uma restauração em alguma área na nossa vida. Mas Deus está falando que muitas vezes pode ser, este é o fim, e você precisa confiar em mim. Confiar em Deus até o final. Mesmo todo o nosso corpo, toda a nossa alma, as nossas vontades, desejando o contrário, como Estevão. Estevão era um homem jovem, homem cheio do Espírito Santo. Talvez ele acreditou que viveria muito mais anos do que viveu. Mas ali Estevão, ele estava marcando um tempo. E ali ele findou o seu tempo de maneira digna. Ele viu e falou, ele teve essa visão de Deus e ao lado Jesus em pé. E ele confiou até o final e em nenhum momento questionou como seria o seu final. Ele bebeu deste cálice confiando no Senhor até o final. Eu acredito que tem pessoas que estão evitando cálices, evitando processos, fugindo e sempre arrumando uma justificativa, um argumento,
para tentar de alguma maneira escapar deste processo, dessa situação que Deus está colocando na sua vida. Mas se nós não passarmos por isso, nós não veremos as bênçãos do Rei da Glória. Nós não tocaremos, nós não iremos usufruir daquilo que Deus tem conosco. Porque tem coisas que Deus já sabe que é necessária para o processo de lapidação, o processo do ajuste. Nós precisamos fazer tudo o que Deus está nos propondo, confiando nele e não tentando, como Pedro, evitar o inevitável. Não evite o que é inevitável, porque o tempo perdido é o seu. Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma vida, como diz em João 10:10, eu vim para que tenha uma vida e vida com abundância. Deus não está falando para você sobreviver situações que parece que eu nunca vou viver, eu nunca vou ter, eu nunca vou conquistar, eu nunca vou testemunhar. Nunca diga nunca, confie no Senhor. Se Deus ele tem isso com você, o que você tem que fazer é confiar no Senhor e passar pelos processos. Então Deus ele está nos mostrando, beba desse cálice. Jesus bebeu desse cálice. Estevão bebeu desse cálice. Paulo, ele representa o tempo. Jesus ele veio para fazer essas transições, salvando todos os povos, como foi o etíope, representando o povo de Cã, como foi Paulo, representando os simeonitas, os hebreus. Cada tempo, cada povo, o Senhor, ele veio pelo sangue de Jesus, fazendo essa transformação, essa salvação, essa unificação de povos. Todos sendo salvos pelo sangue de Jesus. Aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que se doaram, aqueles que sacrificaram, aqueles que se negaram. Então eu acredito que hoje é um dia de nós fazermos uma risca no chão e enfrentarmos como Jesus enfrentou. Quando ele viu e ele sabia o que eles estavam fazendo, Jesus foi de frente, de encontro ao seu destino. Confiou, viveu e foi exaltado e hoje está sentado ao lado direito do Pai. Se coloque de pé, por gentileza. Qual é o cálice que você está evitando beber há muito tempo? O que o Senhor está te mostrando hoje, está te revelando que hoje é o dia de você passar por este processo. Hoje é o dia de você fazer uma risca no chão. Eu vou dar aquilo que eu preciso dar. Eu vou enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Eu vou entregar aquilo que eu preciso entregar. Eu não vou mais ficar me pegando em coisas pequenas. Deus é um Deus muito grande para eu ter atitudes tão pequenas assim. Nós estamos vendo que nós estamos num mês de tantas bênçãos. Deus está abrindo tantas portas. E ainda por medo, por incredulidade, talvez por avareza, por egoísmo, eu não estou me posicionando aonde eu devo me posicionar. Eu acredito que Deus está dizendo, hoje é o dia de você se posicionar. Chega de buscar por algo que é tão curto. Vontades, coisinhas tão pequenas. Deus está falando, o momento é de você encontrar o seu verdadeiro tesouro. Será que você já encontrou o seu verdadeiro tesouro? Será que você já decidiu, eu não vou mais viver uma vida sem propósito? Porque tem pessoas que vivem vivendo pelas propostas. E Deus está dizendo, você precisa viver pelo propósito. Jesus nasceu por um propósito. Jesus morreu por um propósito. Jesus viveu por um propósito.
E ao final, ele viveu o tempo necessário. Ele teve tudo aquilo que ele precisava e tudo aquilo que o Pai tinha reservado para ele. Estevão, a mesma coisa. Ele viveu o tempo necessário, aquilo que precisava, aquilo que era para ele. E ele confiou em Deus e num momento ele questionou. Mesmo em cima daquela injustiça, e ainda tendo o testemunho de Paulo, sendo cúmplice de tudo aquilo, no final Deus pôde usar Paulo, um assassino, que era um obcecado. O obcecado não é aquele que mente, somente aquele que mente para os outros, mas aquele que mente para si mesmo. Ele acreditava na própria mentira. Um obcecado que perseguia os cristãos. E Deus, ele pegou uma das piores pessoas que parecia algo impossível, e ele gerou uma transformação. Por quê? Paulo abriu seu coração. Paulo entregou o seu coração. Paulo decidiu reaprender tudo aquilo que ele tinha aprendido durante toda a vida. E muitas pessoas não estão decidindo reaprender, não estão decidindo mudar aquilo que aprendeu, alterar as suas verdades e colocar a verdade de Jesus Cristo na sua vida. E não entender, se eu preciso passar por isso, por que eu não vou passar? Eu preciso passar porque Deus quer que eu passe. Tem muitas coisas que nós não entendemos. Na minha vida tem muitas coisas que eu no início, eu falava, por que eu estou vivendo isso? Tem coisas que eu me perguntava, porque não tinha sentido. Recentemente a gente viveu mais uma vez isso. O afastamento, a ida do meu irmão para longe. Coisas, mudanças, a bispa saindo naquele tempo quando veio para São Paulo, chegou aqui naquele primeiro dia, a igreja cheia, no outro dia 5, 6 pessoas. Então tem coisas que você não entende, mas você vai confiar e vai entendendo, vai confiando no propósito. E hoje a gente entende, porque todos nós estamos aqui porque ela decidiu sair daquela cidade. Mas não somente daquela cidade, ela decidiu ouvir o chamado. Ela decidiu cumprir o seu propósito. Em cima de um cálice que parecia muito difícil. Ou melhor, foi muito difícil. Que foi acidentes, doenças do meu irmão. E tudo aquilo levou ela mais próxima a Jesus. E hoje o propósito é entendido. Hoje você está aqui porque lá atrás ela confiou em Deus. Ela bebeu desse cálice. E Deus fez a transformação. Mais do que eu falar várias histórias na palavra que nos assegura que eu preciso beber desse cálice, a nossa própria vida é o testemunho. Então, se Deus está falando para você, beba deste cálice, passe por este processo, que ao final você verá o Rei da Glória. Nós estamos buscando aqui, e a última visão, você vê, a última visão de Estevão foi a visão de Jesus. Você precisa olhar para cima, mesmo se muitos estão apedrejando você precisa continuar olhando para o alto. Precisa confiar em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo, as pessoas certas, o processo certo, as ferramentas certas, a palavra certa, o dia certo. E hoje pode ser esse dia. Às vezes você está aqui, hoje, eu não esperava que Deus ia vir de maneira tão agressiva, tão forte no início desse culto. As minhas pernas, os meus braços me deixou até perdido. Me deixou até perdido. No hino, aqui no louvor, eu só orei o tempo todo. E Deus está falando, eu tenho uma coisa nova para você. Tem coisas grandes, coisas novas, coisas lindas. E muitas vezes nós olhamos assim, eu não quero passar por isso.
Mas se você precisar chegar como ladrão da cruz, ou melhor, como aquele criminoso, a Bíblia diz, chama de criminoso, que pode ter matado, pode ter roubado, pode ter feito muitas coisas, mas ao final do dia, eles estavam entrando com Jesus no paraíso. Ele pode ter vivido uma vida errada, fora da lei, todos os seus crimes, uma capivara, um histórico negativo. Mas no final ele decidiu mudar. No final ele decidiu entregar. No final ele creu. E quando nós cremos, o final se torna o melhor do que o seu início, ou seja, um dia, uma hora, um minuto, uma palavra. Quando nós abrimos o nosso coração, toda a nossa vida, o nosso histórico é apagado, é resetado e é deletado. E Deus nos dá a oportunidade de ver uma glória. Então confie no Senhor e fala com Deus nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero que você decida hoje. Eu vou beber desse cálice, Senhor. Eu sei o que é, porque eu sei o que o Senhor está colocando no meu coração, coisas que eu estou evitando, mas eu vou beber deste cálice. Eu não vou mais perder a minha vida. Eu não vou tentar mais salvar algo que Deus está falando. Eu não tenho mais isso com você. Tem pessoas que estão tentando salvar algo que Deus está falando, eu já não tenho mais isso com você. Confia no Senhor. Pedro tentou evitar na força do braço algo que já estava sendo anunciado. Jesus passou anos anunciando isso para Pedro. E no final ele estava tentando evitar na força do braço, tentando defender o Criador de tudo. O poder de Jesus sempre será maior do que qualquer ferramenta, do que qualquer arma deste mundo. Use aquilo que Deus deu a você. Confie naquilo que Deus entregou a você. Fala com Deus nesse momento. E tome essa decisão hoje. Hoje eu vou passar por este processo. Eu vou falar, eu vou confessar, eu vou revelar, eu vou entregar. Eu não vou mais segurar aquilo que Deus está me falando. Solte. Eu não tenho mais isso com você. Beba desse cálice. Se redima. Conserte. Nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não, como eu preciso estar aqui, Deus. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Não. E quando eu penso em parar, lembro que me amou. Jesus em João 18, Ele nos revela que Ele esperou todos aqueles homens, todos aqueles que haviam se prostrado, se levantassem, antes dele se entregar para ser preso. E nós vemos que, mesmo diante de uma situação de perigo, uma situação de injustiça,
Ele manteve o controle. O Senhor, ele poderia ter evitado aquela prisão, mas ele escolheu se submeter ao plano de Deus. E ao permitir que os soldados se levantassem, Jesus revelou que não buscava vingança ou retaliação, pois ele já havia demonstrado a compaixão ao curar a orelha daquele soldado chamado Malco, o servo ferido. Passamos por desafios e adversidades, mas quando entendemos que essas adversidades fazem parte do propósito e é da vontade de Deus para a nossa vida, nós confiamos em Deus. Eu sei que muitos vêm escapando há muito tempo, mas hoje, mesmo você podendo escapar, você precisa decidir permanecer em obediência à palavra de Deus. Jesus ali estava por um propósito: arrancar-nos das mãos do mal e consertar aquilo que Adão havia feito. Eu sei que você pode escapar novamente, mas você não está escapando, você está somente prolongando o seu problema. Este é o momento de você não mais prolongar um problema. Este é o momento de você fazer esta risca: eu vou passar por o que eu precisar passar, porque Deus já me deu graça para eu passar. Deus já me deu graça. Deus, Ele já me deu graça. Deus tem coisas grandes para nós. E eu quero que você hoje rasgue o seu coração. Entregue a sua vida a este propósito. Confie neste propósito. Confie no plano de Deus. Porque isso não é para matar, é para te alavancar. Deus quer que você exploda, cresça. Deus quer que você se aproxime dEle. E não será fugindo. Deus sabe exatamente qual é a água, qual é o cálice, qual é o pão que você precisa comer. Pedro não tinha visão revelada de que aquele contexto fazia parte de um plano de salvação. Por ter passado por tudo que passou, obedecido com o coração aberto, entregue à disposição de Deus, Jesus, Ele foi recompensado e elevado à mais alta posição. Jesus, Ele derrotou o mal naquela cruz. Isso nos ensina que quando fazemos a vontade do Pai e nos submetemos com rigor, nós derrotamos o diabo. Como recompensa, nós desfrutamos de tudo que Deus tem reservado para nós. A exemplo de Jesus, a exemplo do nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina a permanecer num lugar difícil e passar por algo igualmente desafiador, sabendo que é a vontade do Pai. Decida hoje permanecer no lugar desafiador. Decida hoje ir à cruz, porque se você ir para esta cruz, você vai derrotar o diabo. Negue-se a si mesmo. Decida hoje pegar a sua cruz. Decida hoje obedecer à vontade do Pai. Confie no Senhor. Faça o que precisar ser feito. Você não está sozinho.
O Senhor não te deixou e muito menos te abandonou. Mas hoje Deus está pedindo uma decisão que vem do seu coração. Você precisa revelar, você precisa ajustar, você precisa entregar. Você precisa estar na posição que Ele mandou você estar. Vá para este lugar, porque este é o melhor lugar, no centro da vontade de Deus. Fala com Deus nesse momento. Apresente a Ele neste momento aquilo que você realmente sabe que Ele está pedindo, e faça esse voto com Ele. Nesta quarta-feira, dia 11 de junho, eu estou decidindo, eu vou estar nesta posição e não vou mais tentar salvar a mim mesmo como aqueles homens falaram e blasfemaram, insultaram Jesus a todo momento. Salve-se a si mesmo. Nós não salvamos a nós mesmos. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e Jesus nos salva. É Jesus que vai salvar você dessa situação e não é você. Não tente mais resolver na força do seu braço. Mas hoje é um dia de você se aproximar do Senhor e confiar que você tem graça, você tem favor para passar por esta cruz e derrotar este mal, este inimigo que está há muito tempo te rodeando, te amedrontando, te atrasando. Fala com Deus nesse momento. Apresente ao Senhor e tome essa decisão. Tome essa decisão. Fale com Deus. Fale com Deus. E decida hoje: meu Deus, eu estou dando mais um passo. Eu estou hoje pegando a minha cruz e me aproximando do Senhor. Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu não vou mais agir desta maneira. Eu não vou agir mais com essa teimosia, essa insubmissão, essa desobediência, essa arrogância, essa cegueira. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu sei que é o melhor. Eu sei que é o melhor que o Senhor tem. E eu vou confiar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Sempre Fala com Deus. Suplicar mais perto, quero estar mais perto, quero estar. Meu Deus, sempre hei de suplicar mais perto, quero estar mais perto, quero estar, meu Deus, de Ti. Se você fala: bispo, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma graça maior, eu preciso que o Senhor me revista, eu preciso de ajuda, vem até na frente, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Tome essa decisão hoje. Eu recebo e eu tomo essa decisão de submissão, de humildade, e eu vou passar por este processo, eu vou beber deste cálice, mas eu preciso de ajuda.
Eu quero orar por você. Se ajoelhe neste momento. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você coloque a sua vida no altar. E decida: hoje eu estou negando a mim mesmo. Hoje eu estou pegando esta cruz. E eu vou passar por este processo, eu vou beber deste cálice. Eu não vou mais fugir. Eu quero uma mudança de vida aqui hoje. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu estou cansado de fugir. E eu sei que muitos estão fugindo há muito tempo. E Deus não quer mais que você fuja. Deus hoje vai te dar uma graça, um favor maior, para você enfrentar como Jesus. Ele foi ao seu destino, porque o seu destino era aquilo que Deus preparou para ele. Deus enviou o seu Filho por nós. E nós precisamos, hoje, arrancar tudo aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos segura a um lugar baixo. Eu quero que neste momento você fale com Deus. E tome essa decisão: a partir deste dia, desta quarta-feira, eu estou decidido a beber este cálice. Eu vou cumprir a tua vontade, não vai ser mais 99%. Eu vou cumprir 100% com aquilo que Deus tem para mim. Rasgue o seu coração. Os obreiros, os pastores, ore com essa pessoa e ajude ela. Impõe as mãos sobre ela. Você não está sozinho, você vai passar por este processo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E Deus vai te dar graça para passar por este processo. Você vai beber deste cálice. Vai confiar na vontade do Pai. E você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Hoje é o dia de botar um ponto final em um tempo na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Senhor, não posso viver longe do teu amor. Senhor,
amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Jesus, eu quero ser como criança, eu quero ser como criança, eu quero Deus, eu quero te amar pelo que és, de verdade, Deus, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Eu não quero mais, eu não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, não, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Espírito Santo, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-nos, Senhor, abraça-nos, abraça-nos, acolhe-nos, acolhe-nos. Abraça-me com seus braços de amor.
Em o nome do Senhor Jesus. Seja cheio do poder do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo neste momento. Veja o Senhor que está mudando na tua vida. Veja a partir de hoje uma graça maior, um poder que vem do céu, que vem te incendiando, te revestindo, te cobrindo, a sombra do Altíssimo, tomando a sua vida e te capacitando a passar por este processo. Eu declaro que a partir de hoje, aquilo que te segurava nesses lugares, esses medos, esses segredos, a partir de hoje, você está sendo livre deste momento. Você está sendo livre. Seja livre. Seja livre. Veja todas as celas sendo abertas. Veja as cadeias sendo desativadas. Veja as mordaças sendo arrancadas. Veja as escamas caindo. Veja os tampões sendo arrancados, tirados. Veja as correntes sendo quebradas aqui. Eu declaro que a partir de hoje, nada mais que te segurava em lugares baixos vai te segurar, vai amarrar a sua vida. Eu declaro que a partir de hoje, o Espírito Santo está conduzindo as suas atitudes, está conduzindo as suas decisões. Que a partir deste dia, você venha entregar 100% a sua vida, as suas vontades, os seus desejos ao Senhor. Faça esse acordo, esse voto, esse compromisso com Deus. É o Senhor que vai determinar o meu coração, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, as minhas decisões. É o Senhor que vai dirigir a minha vida. Fale com Deus e faça esse acordo com Ele. É o Senhor que vai controlar as minhas decisões. Não sou mais eu, mas Cristo viverá em mim. A partir de hoje, Cristo viverá em mim. A partir de hoje, eu estou sendo livre hoje. Deus está tirando essa casca. Deus está arrancando. E arrancando estes medos, essas inseguranças, esses segredos. Deus está resolvendo situações antigas. Deus está fazendo algo novo aqui. Um novo tempo começa na minha vida. Um novo tempo começa na minha família. Um novo tempo começa na minha saúde, no meu casamento. Um novo tempo, ele se inicia na vida dos meus filhos. Espírito Santo, faça algo novo aqui. Meu Pai, visita cada coração. E que cada um, meu Pai, venha ser cheio e tomado do Teu poder. E não venha mais saber, meu Pai, não venha se lembrar de quem era antes de entrar nessa reunião hoje. Meu Deus, hoje o Senhor está deletando, o Senhor está resetando, o Senhor está, meu Pai, renovando as mentes, renovando, meu Deus, um espírito que até hoje estava abatido, mas eu creio, Senhor, que todo abatimento e toda tristeza está sendo tirada do seu coração. Veja a tristeza, veja os medos, as inseguranças, a oscilação, a instabilidade, as mentiras, essa vontade de parar, esses planos de derrota, essa mornidão, essa frieza, esses vícios
estão sendo tirados dentro de nós, de dentro de nós. Seja livre nesse momento. Eu declaro, meu Pai, um povo livre. Um povo, meu Pai, que está tomado pelo poder do Espírito e vai enfrentar com coragem aquilo que precisa enfrentar. Meu Deus, um povo, meu Deus, que hoje está dando mais um passo e vai confiar no Senhor. Não vai se intimidar, meu Deus, por aquilo que está à sua frente, mas vai confiar no Senhor. Eu creio, meu Pai, nós passaremos e nós daremos glória, passaremos pelos vales, passaremos pelos desertos, meu Pai, passaremos, meu Pai, pela cruz, meu Deus, e nós viveremos diariamente, porque da mesma forma, meu Deus, que tantas coisas na nossa vida nós repetimos diariamente, nós precisamos tomar essa decisão diariamente, que é Cristo que vai dirigir a minha vida. Então hoje, você toma essa decisão. Cristo está dirigindo a minha vida. Cristo vai conduzir a minha vida. Cristo vai coordenar a minha vida. Cristo vai me colocar nos lugares e vai me dar graça para permanecer nestes lugares, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu agradeço, meu Deus, porque eu sei, meu Pai, que é um dia de confrontamentos. Muitos, meu Pai, se sentiram confrontados, até mesmo angustiados, meu Deus, porque não quer, meu Deus, passar pelo processo. Mas da mesma forma, meu Deus, o Senhor foi de frente, de encontro, meu Deus, aqueles que estavam, Senhor, para lhe prender. O Senhor sabia, meu Deus, qual era o final. Nenhum momento o Senhor se intimidou. O Senhor nasceu para aquele momento. O Senhor nasceu para isso. E que nós possamos, meu Pai, hoje entender que nós nascemos para este processo e precisa ser assim. E nós conseguiremos fazer que este processo venha se tornar um grande testemunho amanhã, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, o nosso povo. Eu consagro o nosso povo, Senhor. Eu declaro, meu Pai, Isaías 54 na vida do nosso povo, Senhor. Eu declaro, meu Deus, que todo este poder, que toda esta glória, esta graça, seja derramada, Senhor, sobre nós. E que o poder, meu Deus, que esse Espírito venha possuir a cada um. E nada e nem ninguém, meu Deus, possa ser um desafio, um empecilho, um problema. Mas hoje muitas situações da nossa vida está sendo colocada um ponto final, meu Deus. Eu creio, eu declaro que problemas antigos pela fé foram finalizados. Problemas antigos foram resolvidos. Problemas que estava desgastando, roubando, perturbando, está sendo encerrado hoje em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, o seu tocar e o seu pisar. Eu declaro que cada palavra que hoje você declarou venha se cumprir, venha ter o seu endereço, venha gerar poder, venha gerar poder, venha gerar poder na tua vida, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, meu Deus, para patamares altos, para, meu Deus, a esse alto nível que o Senhor está chamando a igreja, Senhor. Que cada um chegue a este nível,
Porque cada um, meu Pai, tem os seus desafios, mas o Senhor estará conosco em todos os passos, em todos os momentos. Meu Deus, até o fim dos nossos dias. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.